Fala galera, está começando mais um episódio do Sua Carreira Podcast. E antes de mais nada, gostaria de pedir um pequeno favor para vocês, seguir o nosso canal se você está assistindo no YouTube. E se você está escutando por algum agregador de podcast, não esquece de deixar aquela avaliaçãozinha de 5 estrelas e seguir a gente por lá também. Isso ajuda demais a gente a manter o projeto no ar, beleza? E não deixem também de seguir a gente no Instagram e no TikTok. Estou lançando por lá alguns conteúdos extras em formatos curtos e em vídeo, principalmente sobre minha carreira e a rotina de trabalho aqui em Nova York. Os links estarão aqui na descrição desse episódio. Bora começar? Quem nunca sonhou em estudar fora do país, hein? E no episódio de hoje eu trago novamente o Felipe Leocádio para contar pra gente um pouco como foi pegar suas malas e partir pra Califórnia estudar. Felipe, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. E para quem não ouviu o episódio que você participa, conta um pouquinho de quem você é e o que te motivou a fazer esse MBA fora do país. Boa. Muito obrigado pela apresentação, Kenji. Mais uma vez estamos aqui, né? Agora vamos conversar um pouquinho de MBA, de como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Antes, deixa eu me apresentar aqui, pessoal, só para quem ainda não me conhece. Bom, meu nome é Felipe Leocádio, formado em Ciências da Computação, com uma MBA aqui pela RUT, Campus São Francisco. Trabalho há quase 10 anos na área de dados, tenho experiência em consultoria, multinacionais e startups. A minha história de como eu venho parar aqui nos Estados Unidos, ela tem um começo, tá? Com 17 anos eu me formo, mas eu ingresso na Faculdade de Ciências da Computação, me formo muito novo. Um curso que não me satisfazia completamente em termos de paixão e direção de carreira. Fui perceber isso ao longo do curso, obviamente. E aí, ao longo dos anos, tive a oportunidade de desenvolver algumas skills, tanto soft como hard skills, né, que foram me agregando na minha carreira, foram me ajudando, obviamente, mas que ainda não completava 100% do que eu precisava, tá? Eu sentia que faltava algo mais ali para alcançar as posições que eu aspirava e que eu ainda aspiro, obviamente, ainda não tô nem na metade de onde eu quero chegar. E aí eu encontro mentores nesse meio do caminho, que eu até gostaria de trazer o nome deles aqui, o Fábio ali na PepsiCo, foi o primeiro cara que eu conheci num desenho de carreira que eu gostaria para mim. E aí eu começo a estudar a história dele, começo a estudar os caminhos que ele tomou. E, obviamente, ter uma MBA ali que ajuda ele a dar esse salto. Tem o Kiron também ali na Dafit, que, cara, um amigaço, assim, adoro, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já conversei na minha vida. E que também é um exemplo de carreira para mim. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir aqui, pessoal, que eu me inspiro em pessoas, vergonha nenhuma de assumir que o que essas pessoas fizeram para a carreira delas, para chegar onde chegaram, tem coisas que eu quero trazer para minha carreira também, e eles dois são peças fundamentais nisso. Eles sabem, tá? Tô só trazendo aqui, mas eles sabem, os dois, pô, tem um contato até hoje, então não tem problema nenhum mencioná-los, não vai ser uma surpresa. E aí, inspirado por eles, eu percebo que, cara, realmente o MBA seria essencial para expandir a minha visão e compreender melhores os conceitos ali que eu encontrava no dia a dia. E aí eu tomo essa decisão e venho para os Estados Unidos em busca deste MBA. Qual foi a instituição, Felipe, e qual cidade que você veio? Eu fiz na RUT, International Business School. A RUT é uma faculdade londrina, né? A sede dela é ali em Londres, mas ela tem campus ali, tem Dubai, na China, Nova York, São Francisco, Boston. Talvez tenha mais lugares aí que eu tenha esquecido de mencionar, mas eles são gigantes na Europa. Estão começando a crescer bastante aqui nos Estados Unidos também. Hoje já fazem parte ali do top 100 MBAs no mundo, que é um ranking muito difícil de entrar, né? E hoje eles, se posicionaram ali há um tempo atrás. Hoje eles estão mantendo as posições, crescendo todos os anos. Então, essa foi a minha escolha e eu fiz especificamente no campus de São Francisco, tá? Qual que é o nome do curso que você fez do MBA? Ele tem um nome específico? Não, é um Master in Business Administration, e aí no decorrer do curso você consegue guiar ele para carreiras, né? Você consegue focar em finanças, você consegue focar em marketing, etc. Eu foquei o meu em Business Analytics, porque já é minha área, já é onde eu estou inserido, já é o contexto que eu gosto. Não pretendo fazer nenhum shift de carreira. Muita gente que entra no MBA entra com aquela ânsia, né? De, eu quero entrar aqui, mas agora eu quero trabalhar lá em finanças. Não era o meu objetivo, tá? O meu objetivo sempre foi me manter onde eu tô, só que me ajudassem a chegar em cargos executivos, e o MBA me trouxe essa visão executiva que eu precisava. Perfeito. E para quem está escutando aqui, queria, Felipe, que você compartilhasse um pouquinho assim, tem gente, como você falou, que tem o sonho da vida de fazer um MBA,
que entende, e isso é verdade, isso complementa muito, isso agrega muito a nossa carreira, mas a gente sabe que fazer um MBA no exterior, ela não é das coisas mais fáceis do mundo em vários sentidos, vários mesmo. Queria que você compartilhasse com a gente como que foi para se preparar. Eu sei que você teve grandes inspirações, como você comentou, estava trabalhando bem duro, pesado, em diferentes empresas. Conta um pouquinho como que foi realmente para se preparar para isso em todos os fatores e quão duro foi para você chegar lá. Legal. Cara, até me arrepia essa sua pergunta, sabia? Tem muito contexto aí, tem muita coisa que aconteceu pra que eu conseguisse fazer isso se tornar realidade. Algumas coisas que eu quero reiterar aqui, Kenji, com você, e acho importante pro seu público que tá nos ouvindo. MBA boa existe em todos os lugares do mundo. Não é só nos Estados Unidos, só no Brasil. Cara, existe em todos os lugares do mundo, tá? Eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer é por que os Estados Unidos? Eu sou apaixonado por esse país, pela cultura deste país, pela forma como eles vivem. É a minha terceira vez morando neste país. As últimas 2 vezes eu saí daqui bem triste, voltei pro Brasil. Nunca trabalhei legal aqui, só para deixar claro, tá? Já tive um visto J1 para trabalhar por 1 ano e quando eu volto pro Brasil, eu volto com aquela sensação de podia ter feito mais. Um dia eu vou voltar e as coisas vão melhorar, vão ser diferentes. E aí eu acabo voltando 9 anos depois, tá? Isso foi em 2014. Então, primeiro ponto, acho que é importante mencionar isso, tá? No que se diz respeito à minha preparação. Existem diversas coisas que você tem que fazer quando procurando uma MBA, acredito que internacionalmente como um todo, tá? Não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Então há pontos importantes aqui. Primeira coisa, por 3 anos da minha vida, 50% do meu salário caía e ia direto para um fundo meu. O que eu quero dizer com isso? Caía, sei lá, o salário 10 horas da manhã, 10:01, eu não via a cor desse dinheiro. Ele estava guardado, eu não via a cor desse dinheiro. Então eu tive ali como preparação financeira um longo período até eu atingir o valor que eu precisava, tá? Acho que isso é um dos pontos talvez mais importantes aí para mencionar, porque é caro. MBA é caro. E aí sim, MBA é caro em qualquer lugar do mundo, tá? Mesmo do Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. E aí, dentro do processo de admissão, isso envolve diversas coisas que tem que ser feito, tá? Então, acho que desde as mais tranquilas ali, mas também burocráticas, a tradução de todos os documentos que eu tinha no Brasil. Então, isso foi meio chato, porque você tem que ir atrás da faculdade, aí você vai atrás do colégio, aí você traduz tudo, e são pessoas específicas que fazem essa tradução, e elas cobram por isso, né? Então, teve essa parte que é vital, tá? Tem pagamento de taxas e múltiplas entrevistas. O que eu quero dizer com isso? Eu apliquei para 3 universidades aqui nos Estados Unidos, tá? Eu tinha minha própria estratégia do porquê eu escolhi a RUT. E eu vou mencionar ela aqui em algum momento hoje desse podcast, tá bom? Mas só recapitulando para sua pergunta. Todas essas entrevistas nas faculdades. Tem faculdade que te cobra o GMAT também, que é uma prova bem chata de se fazer. E aí demanda aquele apreço com números, né? Você tem que conhecer de matemática, você tem que gostar, tá? Mas no overall é isso, tá? É assim que eu me planejei. Por que eu escolho a RUT? Eu tinha comigo que... Bom, eu passei esses anos fazendo o meu investimento financeiro em mim mesmo, né? E eu também tinha que chegar aqui e estar apto para trabalhar o quanto antes possível. Como funciona isso dentro dos Estados Unidos? Você pode trabalhar a partir de um visto que se chama CPT. O que é esse CPT? Enquanto você está na faculdade, eles te dão um visto que você pode estudar e trabalhar legalmente, tá? O meu plano era fazer uma faculdade de 1 ano, um MBA de 1 ano full time. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para me manter 2 anos aqui sem trabalhar. Então eu precisava fazer essa de 1 ano, para no 9º mês eu já conseguir arrumar um trabalho e já começar a me manter, porque o dinheiro vai muito rápido quando você não está trabalhando. Então, para a minha estratégia, para o que eu buscava, a RUT foi a melhor escolha, por ser 1 ano, em 9 meses eu já conseguia trabalhar e foi o que aconteceu. Então eu começo minha faculdade em setembro, em maio eu estou trabalhando na NTT, tá? Só para deixar claro, em maio eu já tô com visto e já estou trabalhando e sigo até hoje. Mas basicamente foi o meu plano, a minha estratégia. Tem a parte que vai caber para todo mundo aqui e tem a parte que foi só puramente para mim, tá? Que foi o que eu planejei como a minha meta. Em 9 meses já tá trabalhando e já poder ter uma renda para me manter aqui. Ah, Felipe, você podia ter feito outras MBAs dentro dos Estados Unidos, talvez até de mais renome? Sim, poderia, mas a grande maioria delas eram
cursos de 2 anos, lembrando que somos estrangeiros, então a gente não pode fazer os cursos de MBA que são aula só à noite ou aula só de manhã, não pode. Qualquer estrangeiro tem que fazer um curso full time, então não dava para ser 2 anos full time, tá? E é mais ou menos isso, não sei se respondi 100% do que você me perguntou. Vou fazer um gancho aqui com um episódio que a gente teve do ano anterior, que a gente lançou ano passado, da importância do inglês, né? E acho que nada mais propício do que a gente falar sobre a importância do inglês de novo aqui, ainda mais agora para uma preparação e uma candidatura e realmente a realização de um MBA nos Estados Unidos. Como que foi para você? Eu acho que perguntar da importância do inglês fica meio óbvio a resposta, mas eu digo, como que foi para você estudar fora do país, com toda a rotina de dia a dia e realmente quão importante foi? Teve uma prova de proficiência em inglês para você ser aprovado? Ou não teve, mas teve uma entrevista? O inglês, você teve que fazer algum estudo específico para você ser aprovado? Como que foi essa fase da questão do idioma para aprovação? Legal. Para a admissão, sim, eu tive prova de inglês. Você tem que. Aí você escolhe, tá? Durante a época da pandemia, você tinha a opção de fazer tanto a certificação do Duolingo, que eles têm uma certificação, mas e aí os normais, que são os TOEFL, IELTS, que são as certificações mais comuns, né, utilizadas por todos. Óbvio que eu tive que fazer, é óbvio que eu tive que estudar para isso, porque apesar, de novo, é a terceira vez que eu moro nos Estados Unidos, mas quando você não fala a língua, você acaba perdendo um pouco. E eu tive que estudar, obviamente, passar noites ali estudando a parte de listening, de escrita, enfim, tudo que compõe a prova, né? As provas normalmente são compostas por uma etapa só de escuta, uma etapa só de fala, uma etapa só de interpretação de texto. Então, sim, tive que me preparar para isso, tá? Falando um pouco da minha vida diária e o quanto esse inglês foi utilizado no meu dia a dia, uma vez que eu cheguei aqui. Primeira coisa minha rotina era extremamente intensa, tá? Eu dormia cerca de 4, 5 horas por noite. Estava constantemente envolvido em projetos ali dentro da faculdade. Trabalhos em grupo, prazo apertado, eles tentam simular realmente uma empresa, tá? É igual você sentado hoje aqui, seu chefe te manda uma mensagem e fala que precisa de uma apresentação para amanhã. Eles simulam muito isso, isso é uma das coisas que eu mais gostei dentro do MBA, tá? Então, isso de fato acontecia. O prazo apertado era assim, ó, teve uma aula hoje, sexta-feira eu preciso do trabalho. E hoje, no caso, era uma quarta-feira. Então, assim, é muito acelerado, principalmente por ser um ano, tá? Como eu mencionei. E eu escolhi isso. Eu escolhi que fosse assim. Talvez nas de 2 anos seja um pouco mais tranquilo, tá? O conteúdo dessas aulas era extremamente de alto nível, um conteúdo acadêmico muito poderoso, professores que tinham experiência em instituições de prestígio. Então, como eu fazia no campus de São Francisco, a maioria do meu corpo docente, dos meus professores, eram também de Stanford, da UC Berkeley. Então, eles eram muito capacitados, cobravam-se muito, tá? Além disso, todo o material de estudo e trabalho, na verdade não todo, mas em sua grande maioria, artigos de Harvard e MIT, isso é importante também. E aí só de falar esses dois nomes, vocês já imaginam a qualidade do inglês ali que vinha, né? Era bem desafiador, confesso. E dentro da aula, e isso é um dos pontos muito legais dos Estados Unidos, eu imagino que seja assim fora também, mas eu não vou trazer aqui porque não é a minha experiência. Mas dentro dos Estados Unidos, eu tinha uma diversidade de nacionalidades muito grande entre os colegas. E aí as pessoas podem falar, pô, quanto que isso ajuda? Bom, os Estados Unidos é um país global. Então, quando você trabalha aqui, você automaticamente vai trabalhar com muitos tipos de inglês. O que eu quero dizer com isso? Pessoas do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro estão aqui. Então, ninguém liga se você fala realmente o inglês que o cara que nasceu aqui fala. O pessoal quer só se comunicar. Eu acho que esse é o principal ponto. E quando você está numa aula com uma diversidade tão grande de nacionalidades, você fica com o inglês muito bom, porque você aprende a falar com todos os inglês possíveis deste mundo, todos os accents possíveis. Isso me ajuda muito hoje. Nos primeiros meses, eu quero deixar bem claro aqui, eu tinha dores de cabeça, assim, toda semana. De verdade, toda semana eu tinha uma dor de cabeça de estresse ou de não estar entendendo alguma coisa, enfim, de cansado. Mas hoje eu olho para trás, vejo o que eu conquistei, vejo onde eu tô, com as pessoas que estão ao meu redor, porque eu acho que o mais importante do MBA é isso, networking. As pessoas que hoje trabalham comigo, então eu vejo tudo isso, o quanto cresceu o nível de comunicação, de troca entre
entre eu e as pessoas que trabalham comigo. E, cara, eu devo isso muito à Ruth, à MBA que eu fiz e a tudo que eu passei lá atrás para estar aqui hoje. Quantas pessoas tinham na tua sala, Felipe? A gente tinha 2 turmas, né? Do MBA, eram 2 turmas. E eu tinha cerca de 50 pessoas por turma, mais ou menos. Era bastante gente. Por que eu comento das 2 turmas? Tinha interação entre a minha e a outra turma também. Às vezes a gente tinha trabalhos trocados. Misturavam as turmas, tá? Cara, assim, foi uma experiência sensacional, de verdade. Eu acho bacana como cada MBA tem sua técnica, né? Sua estratégia de abordagem, seu material de estudo. Eu fiz também, só que eu fiz em São Paulo. Teve uma dinâmica bastante interessante também, só que se for olhar no papel, ela é totalmente diferente. Então, isso é muito legal. Então, não tem como você escolher exatamente. Tem como você escolher qual que é a abordagem que é da faculdade, mas muito mais assim, eu acho que essa dinâmica e essa diferença entre os MBAs, eu acho que ela é muito, muito significativa. Uhum. E eu comento também que é importante essa questão de ter muitos colegas, por isso que eu perguntei, porque todo mundo que eu conheço que já fez MBA fala que, lógico, o conteúdo é muito importante, né? O aprendizado ali dos conceitos é muito importante, principalmente se você não vem de uma área de business, mas você quer entender, que você quer virar um manager ou alguma coisa desse sentido. E eu acho que é importante também, um dos valores que se gera depois desse MBA é realmente o networking, né? As conexões que você cria com as pessoas que você se relaciona lá, porque invariavelmente, assim, inevitavelmente, o mercado e o mundo ele é grande, mas ele é pequeno ao mesmo tempo, né? Então, você criar esse laço, né, entre as pessoas que você faz o MBA, ela é super importante para depois você ter pessoas de confiança que você vai trombar no meio do caminho, que você vai trabalhar com elas, para elas, ou elas vão trabalhar para vocês, em todos os sentidos. Seja, quero trocar de emprego, eu tenho uma rede de apoio ali que fez MBA que pode estar numa oportunidade que eu queira experimentar também, e essa pessoa pode, por me conhecer, pode abrir uma porta, e o inverso do mesmo jeito, né? Se você conhece pessoas, fala assim, caramba, naquela janela do MBA, lá naquele 1 ano que eu fiz, 2 anos que eu fiz, conheci pessoas muito boas e eu preciso dessa pessoa aqui, desse perfil para mim, e esse networking ele ajuda você a criar pontes, Uhum. né? Então, muito disso é muito valoroso do conhecimento, mas eu acho que também a conexão entre as pessoas, ela é fundamental. Eu acho que existem MBAs totalmente remotos, né? Mas eu acho que foi o meu caso, eu fiz totalmente online, que não foi tão legal porque não criou realmente essa conexão toda entre todos os alunos, mas eu vejo que no seu caso, se eram 2 turmas de 50 pessoas, eu imagino que muitas, o próprio Vale do Silício ali, né, acabou absorvendo, mas muitas delas também voltaram para os seus países ou acabaram se espalhando pelos Estados Unidos. Eu imagino o tamanho dessa rede que fica após a conclusão da formatura, né? Perfeito. Assim, seu comentário é perfeito, porque hoje eu olho, né, pra quem voltou. Eu conheci pessoas icônicas no meu MBA, cara. Eu conheci um senhor, e que até hoje, assim, ele me manda mensagem toda semana, italiano. Ele continuou aqui, tá? Hoje ele trabalha para uma startup de carros elétricos e autônomos lá no Vale do Silício. Só que ele era um dos heads de fábrica da Ferrari, você entende? Então, assim, eu com meus 32 anos, sendo amigo de um senhor de 56, 57 e uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, cara. Assim, sensacional. Acho que nossos trabalhos, o que a gente faz, nunca vai nos unir para trabalhar junto, porque são coisas distintas. Ele opera máquina em produção de carro, entendeu? E eu trabalho com dados. Em algum momento eu posso trabalhar com ele, mas não diretamente. Mas o carinho, o networking que eu carrego dessa pessoa e tudo que ele me ensinou. Eu sou uma pessoa que hoje estou muito melhor e a faculdade me ajudou nisso, quero deixar claro, mas eu sempre fui muito explosivo. E quando eu digo explosivo, foi no quesito de tomar decisões sem pensar tanto. O que essa pessoa me ajudou é impagável. O que ele me ajudou em determinadas situações, respirar, pensar e responder com mais calma, são coisas que não tava não tava preparado para aprender isso. Não era isso que eu esperava do MBA. E você vai aprendendo. Você vai aprendendo coisas com um coleguinha aqui, uma característica, com o outro você aprende uma outra cultura, com o outro você aprende uma tecnologia que só tem lá no país dele. E aí você acaba criando uma rede imensa. Então as pessoas falam, meu,
essas aulas de finanças, você podia ter visto isso no YouTube, estratégia de marketing, eu concordo. Mas assim, o networking que eu carrego, isso aí não tem preço. Óbvio, toda a faculdade existe o grupinho da galera que tá na zoeira, existe o grupinho da galera que quer trabalhar, existe o grupo dos nerds. Eu sempre me dei bem com todos eles, eu não me considero que eu faça parte de um especificamente, mas eu sempre andei e tive boa comunicação com todos, e isso pra mim é o que conta, sabe? Se eu quero uma pessoa, pô, se eu tenho um amigo hoje que fez na faculdade, que é meu amigo, que se eu quiser tomar uma cerveja, eu vou tomar pra falar besteira. E eu tenho um amigo que se eu quiser falar de business, se quiser falar de trabalho, se quiser falar de coisas recentes, se eu quiser me atualizar em relação ao meu, no âmbito profissional, ele vai me ajudar também, entendeu? Então isso é muito legal do MBA, cara. Isso pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, de verdade. Não me arrependo um minuto de todo o dinheiro que eu investi nisso. E foi muito. Gostei da aspa final, né? E foi muito mesmo, né? E um dos últimos pontos aqui, antes de lógico que a gente quer ouvir um pouquinho também sobre que conselhos que você dá, mas eu queria fazer uma pergunta realmente de coração aqui, porque eu já escutei muitas vezes, até um amigo que mora muitos anos também nos Estados Unidos falou, quando você faz o MBA, principalmente com uma faculdade que tem uma marca forte, né, ou que tenha realmente uma presença muito forte, uma qualificação muito forte, como é o caso da sua também, dizem que os headhunters, né, que são aqueles profissionais que são especializados em buscar bons profissionais, dizem que os headhunters eles ficam malucos, né, em volta dessa galera que tá para se formar, quase de colocar o carro na porta ali da entrada da faculdade ali, para quando você terminar, tiver com o canudo lá, né, se formando, para buscar para oferecer novas oportunidades. Você sente isso acontecendo com seus colegas e com você foi assim também? É realmente uma alavanca, né? Um agregador, um acelerador para quem quer voos mais altos? Sim, é óbvio que não se compara a. Existem nos Estados Unidos, eles dividem em Tier A e B, né? Que aí são as grandes faculdades, a Ivy League, que é onde tem MIT, Stanford, as universidades da Califórnia como um todo, né? A da Filadélfia, Wharton, né? Que é muito boa. Para essas faculdades eu tenho certeza que muito mais do que a minha. Isso tem que ser bem, assim, de novo, aí a gente vai voltar até na estratégia aqui, tá? Essas faculdades custam, às vezes, o triplo do que foi a minha, tá? A gente tá falando de muito dinheiro, mas vai ter um carro parado na porta para te contratar assim que você sair. A minha não vai ter o carro contratado na porta, um carro parado na porta ali para te contratar assim que você sair, mas de fato ela traz um renome e traz um diferencial no currículo com toda certeza, cara. Assim, não tem nem o que falar, tá? Eu tenho pessoas que se formaram comigo trabalhando na Salesforce em São Francisco, o próprio rapaz que eu comentei aqui antes, o Luigi, trabalhando numa das maiores startups de São Francisco de veículos autônomos. Então, cara, você de fato tem um diferencial no seu currículo, e era isso que eu buscava, né? Como eu mencionei anteriormente, o que eu estava buscando era ter um diferencial no meu currículo, porque eu fiz uma faculdade considerada ok no Brasil, mas aonde eu quero chegar na minha carreira eu precisava ter um diferencial. E esse foi o diferencial que o Felipe Leocádio encontrou, a estratégia que o Felipe Leocádio criou para estar no mercado com uma visibilidade diferente dos meus concorrentes, tá? Como tradição, né, nos nossos episódios aqui, quando a gente fala de alguma coisa curiosa, que estimula muito e desperta muito desejo, ou realmente existe uma necessidade no mercado, a gente gosta sempre de ouvir do convidado que conselhos que você daria para pessoas que também querem fazer MBA fora do país. No Brasil, a gente sabe que tem faculdades excelentes de tecnologia, ou não também, mas eu queria que você desse alguns conselhos de maneira bem breve mesmo e direta para essas pessoas que querem fazer esse MBA fora como você fez. Com certeza. Eu acho que para quem tá pensando em fazer um MBA no exterior, primeiramente, assim, o primeiro conselho é planejar cuidadosamente. O que eu quero dizer por planejar cuidadosamente? Ouça mais de uma opinião. Procure mais de uma faculdade. Busque o que as pessoas estão falando sobre aquela faculdade, o que estão falando sobre aquele curso. Busque os pontos positivos e os pontos negativos. A minha faculdade, o meu MBA, eu encontrei diversos pontos negativos. Mas os pontos positivos eram o que iam me ajudar a chegar onde eu queria. E deu certo. Porque foram 3 anos me preparando para isso. Até um pouquinho mais, tá? Eu vou arredondar para 3 anos aqui, mas foi ainda um pouquinho mais. E aí, isso é uma preparação tanto acadêmica quanto financeira, tá? Eu acho que
principal ponto aí dos brasileiros, e aí lembrando do poder do dólar versus o poder da nossa moeda, se preparar financeiramente é uma das principais coisas, tá? Em termos de abdicar um pouco de uma vida um pouco mais luxuosa no início ali, para você ter. E aí eu falo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tá? Isso é importante falar. Tanto no Brasil, você tem que se planejar e abdicar de algumas coisas, porque eu entendo que uma pessoa que se prepara para o MBA é uma pessoa que, enfim, tem alguma condição, tá, Kenji? Isso é importante falar. Não adianta a gente criar uma ilusão, porque tem que ser falado o que é a verdade. Se tem uma condição, dá um stepzinho para trás, vive uma vida mais tranquila por alguns anos, mesmo quando chegar nos Estados Unidos. Não queira chegar aqui já comprando um carro, não queira chegar aqui já morando num apartamento gigante, tendo aquele mesmo padrão de vida. Cara, se você soubesse o padrão de vida que eu tinha 1 ano atrás, quando eu tava no meu curso ainda, versus o que eu tenho hoje, foi um jump enorme. Mas eu tava preparado para aquilo. Eu sabia que eu ia morar num apartamento minúsculo, eu sabia que eu ia ficar em casas nos meus finais de semana, tanto estudando como guardando dinheiro, entendeu? Assim, não querendo gastar o pouquinho que tinha ali. Então, eu acho que isso são coisas importantes que eu quero trazer também, tá? Outro tema aqui, eu acho que é explorar diferentes programas, né? Que se alinhem com o seu objetivo de carreira e aspirações pessoais. O MBA por si só, ele é um curso que vai te dar um overview geral. Mas todos os MBAs, eles têm um enfoque. Então, que você foque naquilo que faz parte da sua estratégia, naquela área que você quer seguir, tá? Isso é muito importante. Não adianta vir fazer um MBA, o cara trabalha há 10 anos com finanças e aí o cara quer fazer com enfoque não sei, em alguma coisa que não tenha nada a ver com isso, tá? Eu acho que isso é um cuidado que todo mundo tem que ter também, tá? Tem que estar preparado para uma rotina rigorosa. Cara, de todas essas do top 100 aí que eu conheço pessoas que estudaram tanto nas tops, quanto pessoas que estudaram nas Tier B, que foi a que eu participei, que é a RUT. Todas essas pessoas tinham rotinas rigorosas, tá? E isso te ajuda a aproveitar ao máximo as oportunidades de network que surgem. Lembrando, e a gente já discutiu bastante isso aqui nesse podcast, pessoal. O networking é parte vital desse MBA. Você vai aprender coisas que você lá na frente vai lembrar, vai ver um vídeo no YouTube, relembrar aquilo que você aprendeu, mas o networking fica para sempre, tá? Então, foca nessa rotina rigorosa, sem drama, vai para cima, aproveita as oportunidades que vai dar tudo certo, tá? E por último, mas não menos importante, este ano ainda eu vou lançar aí uma consultoria para ajudar as pessoas a se preparar a vir para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque é o país que eu conheço as leis, porque é o país que eu conheço as faculdades. Então, o meu plano de carreira este ano é, em algum momento, lançar uma consultoria para pessoas que queiram vir para cá. Todos os meus 3 anos e meio, mais ou menos, de estudos e aprendizados, eu vou estar oferecendo isso em forma de consultoria para ajudar pessoas a tomar essa decisão mais rápido, para atingir esse sonho de morar nos Estados Unidos e fazer uma MBA, tá? Pós-jabá feito, eu queria agradecer, Felipe, sua participação aqui. Foram informações super agregadoras. Eu queria só deixar uma mensagem também para todo mundo que ouve a gente e chegou até aqui. É claro que realmente quem tem uma condição de fazer um MBA fora tem um certo privilégio, porque demanda muito dinheiro, como o Felipe falou também. Não significa que quem não conseguir realizar, quem não tem condições porque tem que sustentar a casa, ou porque a grana está apertada, ou porque tem diversos fatores aí significativos e impactantes para o financeiro, não se sentir também menosprezado ou menor, porque existem diferentes caminhos para se seguir que não sejam isso. Mas se você, mesmo assim, quiser colocar na sua missão de carreira, na sua missão pessoal, que um dia você vai realizar um MBA no exterior, não tire ele por uma situação atual, porque com certeza a sua dedicação e a sua perseverança e a constância para buscar esse desafio e realizar esse sonho, com certeza vai te ajudar muito e vai te facilitar muito para, quem sabe, um dia chegar a realizar assim como o Felipe chegou e fez. Tá? Então, Felipe, te agradeço e queria te abrir um espacinho aqui final para também dar suas considerações. Eu que te agradeço, cara. Sempre bom bater um papo aqui com você, sempre bom participar dessas conversas, tentar ajudar o máximo, o maior número de pessoas aí que a gente consiga, e muito bem colocado isso que você falou. Meu pai não vem de família milionária, não vem de família rica, então foi tudo do meu dinheiro, tudo fruto do meu trabalho, tudo fruto de anos e anos se preparando para isso. Consegui chegar, e por isso mesmo que eu comento que o meu sonho é ajudar pessoas através dessa consultoria a chegarem também. E pessoas que uma vez imaginaram que não conseguiriam, porque tem muitas formas, existem diversas estratégias para chegar nos Estados Unidos. Você não precisa ter todo o dinheiro do MBA, você não precisa estar, enfim,
financeiramente, com dinheiro, enfim, voando aí. Há formas, há maneiras eficientes e o retorno vem. Basta querer, basta, enfim, ir atrás, se planejar e tudo dá certo. Obrigadão mais uma vez, Kenji, pelo papo e espero que as pessoas tenham gostado aí também. E caso você queira ver um pouquinho mais, queira trocar um pouco mais de ideia, eu vou deixar o link do perfil do Felipe no LinkedIn aqui na descrição do episódio, para você seguir ele lá e trocar uma ideia também. E não esqueça de seguir o Sua Carreira Podcast no YouTube, deixar um like aqui no episódio, aproveitar se você não seguiu o canal do Sua Carreira Podcast, siga também, para dar essa força. E se você escuta a gente num agregador de podcast, não deixe de nos seguir por lá também e dar aquela avaliação 5 estrelas super especial pra gente, que ajuda muito a manter o projeto. E compartilha esse episódio também com alguém que tem interesse de fazer MBA, ou se você também tem interesse, se você acha relevante, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, que vai ajudar muito mesmo, tenho certeza disso. Um forte abraço e até o próximo episódio.